Vamos colocar ela hoje aqui para você criar também. Eu vi donos de farmácia com metas de vendas, com objetivos de crescer vendas. Minha meta é chegar a 200 mil de venda, Rodrigo. É chegar a 150 mil de venda. Minha venda é 100 mil. E vi donos de farmácia com metas também para negociar tudo no menor custo possível. Por exemplo, comprando esse produto para ganhar um lucro maior. Então eles tinham o drive da venda e o drive do lucro em percentual, mas faltava o drive do resultado da geração de caixa, que é o dinheiro a mais na tua conta. Daqui a 6 meses, quanto que você quer ter a mais na tua conta do que tem hoje? Ou de você ter feito de retirada, se você retira todo mês o lucro, eu não recomendo que faça isso. Depois eu vou explicar o motivo. Você tem que saber quanto de dinheiro a mais na tua conta você quer ter em 6 meses. Enquanto você não tiver essa clareza desse objetivo, você não chega a esse objetivo. É como um barco que está saindo do porto. Para onde você quer ir? Barco. Para qualquer lugar. Então, enquanto você não tem clareza do objetivo que você quer chegar, quanto de lucro você quer realizar, fazer aparecer na tua conta a mais em 6 meses. Por que isso é tão importante para uma empresa? Enquanto você não conseguir se sentir pago pelo trabalho que você tem, enquanto você não conseguir ter rentabilidade do teu negócio, reina o desânimo, a dúvida, a preocupação, a impaciência. Quando você começar a ter e enxergar todos os semestres o retorno que o teu negócio dá, a tua visão sobre o negócio muda, a tua visão sobre você muda, a tua visão sobre o potencial que você tem muda. E eu vou te explicar 2 maneiras bem simples de você traçar isso. Tem a maneira que eu recomendo e faço para os meus clientes numa fase inicial, e tem a maneira que eu faço, que não é nada convencional, mas que eu aprendi com um mentor quase 5 anos atrás, tracei para mim e funcionou muito bem. Então, qual a primeira forma? Quer traçar um objetivo? É ter clareza daquilo que você quer. Eu quero fazer mais 150 mil a mais da minha conta, da minha farmácia em 6 meses. Então, tem essa maneira, que é a maneira mais tradicional, que é a maneira de traçar uma meta que ela seja bem específica, ela seja alcançável, algo que você consiga realizar ali em 6 meses, algo que você vai colocar energia, foco, atenção para poder chegar, que você tenha lá um prazo, né? De julho até dezembro, você teria esse valor que você colocou aí como objetivo. Por que eu estou falando isso para você? No Desafio Gás, que eu criei em 2015, nós começamos a colocar esse objetivo para os nossos clientes, num desafio de mais 100 mil a mais 1 milhão. Tinha algumas empresas que eram 600 mil a mais, outras eram 150, outras eram 100 mil em 6 meses, outras eram mais de 1 milhão em 6 meses. Mas por que o desafio? Por que nós criamos esse desafio? Primeiro, para ter uma meta clara numa área que eu não via as pessoas dando tanta atenção. As pessoas são muito movidas pelo movimento, que é vendas, são movidas por negociar tudo no menor custo possível para ter mais lucro, mas não vi tanta gente assim focada em ver o teu resultado, ver o lucro aparecer na tua conta. Então, quando eu comecei a instalar esse drive também, essa meta, fazer com que os meus clientes começassem a colocar uma meta também de geração de caixa, de dinheiro a mais na conta deles em 6 meses, eles começaram a fazer. Por quê? Quando você define algo como meta, como objetivo, e dentro de você vê que é possível chegar, nosso cérebro, ele tem essa capacidade de, quando a gente tem um objetivo, é como se você colocasse um filtro e o mundo passasse por esse filtro. Tudo que está acontecendo em torno de você, você vai estar ligada para aquilo. Tem pessoas que colocam o objetivo, minha meta é comprar um carro tal. Por exemplo, a meta é comprar vou dar um exemplo de um carro aqui, um Corolla preto, um carro Corolla Toyota preto. E aí você começa a ver esse carro preto todos os dias quase, porque você colocou esse filtro, colocou esse objetivo na mente. E aí a mente passa a filtrar as coisas a partir desse objetivo que você colocou. Então, é importante você ter clareza daquilo que você quer, e você vai começar a pensar e cuidar para que aquilo se torne realidade. Enquanto você não fizer isso, tem muita gente que fala, Rodrigo, mas eu não tenho tanto caixa assim, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo fazer o lucro da minha farmácia aparecer inteiro,
Falei, isso já foi um objetivo algum dia? Um objetivo claro? Eu quero fazer por mês 50 mil a mais na minha conta todos os meses, para que em 6 meses eu tenha, se for 50 mil, 6 meses eu vou ter 300 mil a mais na minha conta, na conta da minha farmácia, ou nas contas dos bancos, onde eu tenho, somadas, vão ter isso do que eu tenho hoje. Isso já foi algum dia um objetivo para você? Porque a primeira coisa, se você quer chegar até algo, você tem que definir esse alvo, esse objetivo. Grande parte não faz isso porque não sabe o como fazer. E aí nem inicia. Essa é uma forma. Então, traçar uma meta clara, atingível, que tenha um prazo, que seja alcançável, que você consiga realizar, que você tenha já os recursos, ou saiba onde procurar quem pode te ajudar a chegar até ela, pelo menos. E tem um outro jeito, que é um jeito que eu aprendi há 5 anos atrás e que eu uso. Eu tive um mentor, ele tem um jeito de traçar o objetivo que é: pegue a metinha que você colocou lá, que você acha que dá para fazer, que é fácil fazer, né, em 6 meses, multiplica ela por 10. Porque essa é a meta que vai mudar alguma coisa na tua vida, que vai fazer alguma diferença na tua vida. E não é essa que você traçou aí na tua zona de conforto, com os recursos que você já tem, você consegue ela bem fácil. Coloque aquela que você nem sabe como fazer para chegar até ela. Essa vai te fazer crescer, essa vai te fazer se desenvolver, essa vai fazer você subir degraus para onde a maioria vai estar se mantendo numa zona de conforto, na zona do medo, mas você não. Então eu comecei a fazer isso, tinha traçado uma meta, multipliquei essa meta por 10. Por muito tempo, nos anos, eu não conseguia bater as metas. Como que funciona esse tipo de meta? Se a tua despesa fixa é 30, no ano dá 360, essa meta é de 1 milhão. Se você fizer 800 mil com uma despesa de 360, tá ruim? Se a tua despesa é 1 milhão por ano, a tua meta é 5 milhões. Se você fizer 4 milhões, tá ruim? Esse tipo de meta que eu gosto. É o tipo de meta que eu uso para mim. É o tipo de meta que fez nos últimos 45 dias eu ter montado uma empresa e do zero e fiz um faturamento em 45 dias que bem poucos conseguem. Então, assim, eu gosto dessas metas. Essas metas me movem, mas essas metas não são para todos. E não recomendo que no início você use delas. Essa meta vai te fazer crescer. Essa meta vai te fazer desenvolver novas habilidades. Essa meta vai te fazer ver que você não tem nem noção do potencial de resultado que você tem como alcançar. Por vezes, nesse tipo de meta, né, você vai ter que buscar quem pode te mostrar o caminho. Porque falam que chegar a um objetivo é como se subisse escada. E você vai degrau a degrau. E quando você acha quem te mostra um caminho, te mostra um método, te mostra uma forma, é como você subisse de elevador. Porque quando você começa a conviver com uma pessoa que está tendo resultados melhores que os seus, começa a agir como essas pessoas agem, ter os mesmos hábitos de ações e forma de pensar, é como se você pegasse o elevador. É como se você achasse um atalho. Não um atalho que vai ter lá todo esburacado, uma estrada esburacada, não. Você sai do trânsito ali engarrafado e vai para uma autopista de 4 pistas, onde você pode andar acima de 200 por hora com tranquilidade e com segurança. Quando você começa a modelar aqueles que já têm resultado, começa a buscar quem pode me mostrar um caminho, uma forma de traçar objetivos melhor do que eu venho utilizando, que me desafie, que me faça desenvolver, que me faça estar ligado, que me faça estar motivado e feliz por eu estar me desenvolvendo. Essa é a forma que eu encontrei que tem funcionado muito bem para mim. De botar metas que me desafiem a crescer, a desenvolver o tempo inteiro. Eu fiz isso há 17 anos na área de farmácia, quando eu ajudei a transformar em rede 2 farmácias pequenas que a minha família tinha. E nessa época que a gente transformou em rede, eu estava concorrendo com quem faturava bilhões por ano. E o padrão de qualidade que teria que ter na hora de comprar, na hora de vender, no layout das lojas, no marketing, foram padrões para estar melhor do que essas grandes redes. Então, quando você estabelece um padrão muito acima da concorrência que você tem, você está sempre um passo à frente. E eu fiz isso na área de farmácia há 17 anos atrás e funcionou. Fizemos tudo que eu tinha planejado ou que estava lá no papel. Muitas das coisas
estão saindo do papel agora, começou a sair 7 anos atrás, mas não importa. Como eu falei, quando você traça um objetivo que é muito acima do que você normalmente faria, se você fizer 80% dele, ou 70% dele, ou 50% dele, você já está muito tranquilo. Porque tem duas formas de você chegar a um objetivo. Ou você cria, bota uma cenoura na frente, que é o objetivo, ou você cria uma dívida, que é como se você botasse uma cenoura para correr atrás de você. E aí se você tropeçar, ferrou, né? Quando você cria uma dívida, porque fala que não consegue juntar dinheiro, só junta o dinheiro pagando dívida e prestação, se algo sair fora do controle, você passa por dificuldade. Por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso. Então, duas formas vão te fazer se mover. Ou você criar um objetivo que você tenha aí o porquê que você quer ele, porquê que esse objetivo é importante para você, para quê, o que você vai fazer quando chegar a esse objetivo. Por exemplo, essa meta de a mais na tua conta, você tem que conseguir já enxergar você vivendo a vida que você vai ter quando você chegar a esse objetivo. Se é uma casa o teu sonho, se é um carro, se é um passeio, você já vê no filme disso acontecer, porque só torna claro dentro de você que algo é possível quando você experimenta essa virtualização desse sonho, já vivendo esse sonho, porque a tua mente, ela não sabe o que é realidade e o que não é realidade. Se todo dia você começa já a se enxergar, já tendo o objetivo, por exemplo, se você colocou, quer fazer mais 500 mil a mais na conta da tua farmácia em 6 meses, é o que esses 500 mil, porque dinheiro é só uma nota, é uma representação. As pessoas não se movem pelo dinheiro, as pessoas se movem pelo aquilo que o dinheiro vai proporcionar a elas. E você não é diferente. Então, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai abrir uma outra farmácia? Você vai tirar parte, vai construir uma casa? Você vai comprar um carro? O que você vai fazer? É o que você vai fazer e como você vai se sentir é que vai te mover, e não o objetivo em si. Dinheiro é só uma energia, é só um papel. O que você vai fazer com essa energia? O que você vai fazer quando você chegar ao objetivo que tem importância, que vai te fazer acordar todos os dias, vai te fazer abrir mão de procrastinar e você focar naquilo que você precisa fazer para você chegar a ter esse objetivo. Mas ao longo desses anos, 20 anos que eu ajudo empresários, empreendedores, 33 anos que a minha família tem farmácia, há 5 anos nós começamos a colocar o objetivo de geração de caixa, de dinheiro a mais na conta em 6 meses. E de 6 meses ou de 1 ano em ano começou a distribuir esse lucro. Aí que mudou o jogo. Por que mudou o jogo? Porque aí começamos a sentir que valia a pena cada minuto de trabalho, não porque pagava e sustentava a família, não, porque a gente tinha um retorno, que a família tinha um retorno que bem poucos conseguiam colher. Porque se você não está se pagando primeiro, você está se deixando por último e não está sobrando o tanto quanto poderia, você não vai conseguir ter esse drive, você não vai conseguir usar de toda a força que isso pode trazer na vida de alguém. Defina claramente aquilo que você quer fazer em 6 meses a mais na tua conta de um banco, de geração de caixa, de lucro realizado na tua conta. Beleza. E aí tem duas formas. Ou você bota uma meta que seja muito difícil você fazer com o que você tem hoje, para que você possa melhorar habilidades, buscar quem pode te mostrar novos caminhos, desenvolver. Ou você coloca uma meta que seja atingível, mais fácil, até para você começar a pegar confiança, e aí depois você vai subindo mais e mais e mais. Com os meus clientes, como eu faço? No primeiro semestre eu coloco sempre uma meta bem atingível, e depois a gente já começa a colocar metas que são mais difíceis, porque senão eles ficam saciados com a quantidade de dinheiro que eles juntaram e eles não se movem mais. Então isso também é um problema, que se você tem lá 1 milhão a mais na tua conta, você pode perder a fome, como um leão que perde a fome, e aí no próximo semestre você não está com a mesma vontade de estar lá gerando resultado para si, para a tua família, para os teus colaboradores, porque um negócio, quando ele está em crescente, ele tem que estar ligado nessas coisas, ele tem que estar ligado numa meta de gerar caixa, de dinheiro a mais na conta, de aumentar as vendas, de aumentar a lucratividade, se for possível melhorar em 1%, que seja em 6 meses, isso vai fazer uma diferença grande.
mas não perca a fome, entendeu? Você tem que ter uma meta que te mantenha faminto, que a ambição não é ganância. Ganância é você querer tirar dos outros, passar os outros para trás. A ambição é você querer melhorar a si, ao teu negócio, para que você gere mais emprego, mais renda, seja aí uma ferramenta de Deus que está administrando um negócio aqui na Terra e fazendo por jus de merecer ali o lucro, que é a recompensa. Agora, aquele que não tem ambição, que perde a fome, vem o mercado, vem alguém com mais fome e come o mercado. Por isso que a gente vê famílias aí que eram as maiores nas suas cidades, que hoje não tem mais nada. O negócio delas sumiram, porque saciaram. Chegou um momento que perderam a fome. Por isso que eu gosto das metas que me tiram do meu status quo, da minha tranquilidade, que são metas que eu tenho que trabalhar duro em mim para melhorar minhas habilidades de comunicação, de gestão, com novas habilidades em outras áreas, como agora montei um negócio na área digital que eu não entendia, pacavinas, e fui buscar mentorias, treinamentos que pudessem me mostrar os caminhos para eu poder chegar ao resultado que eu queria num prazo menor. Agora, se eu falasse, não, tá bom, vamos esperar voltar as coisas ao normal, vamos voltar a fazer as coisas como fazia no passado, não estaria colhendo os resultados que eu estou colhendo agora com esse negócio novo. Numa área totalmente diferente, que eu não tinha nenhuma expertise, que é a área digital. Então, assim, coloque metas que te desafiem, mas no início, coloque metas que sejam atingíveis. Principalmente uma meta de geração de caixa, que é dinheiro a mais na tua conta, para que você comece a se pagar primeiro, meu amigo ou minha amiga, dono de farmácia. Isso vai fazer uma diferença brutal na tua vida. Mas quando você juntar uma quantidade de dinheiro, pense que copo cheio não enche mais. Fique grato a Deus pelo retorno, mas trace um outro objetivo, uma outra meta. Porque a ambição, ela que vai te fazer estar com fome todos os dias. A mesma fome, a mesma vontade de quando você começou. Para que você gere mais um emprego, ajude mais 10, 20, 30 famílias ali. Isso que vai fazer a diferença ao longo de 10, 20, 30 anos trabalhando no mesmo segmento. Você vai ter que achar o que o pessoal fala aí, tanto em propósito, né, em porquê, mas a coisa mais simples que você imagina. O que é importante para mim chegar a esse objetivo aqui de tanto a mais na minha conta em 6 meses? Eu vou doar parte, eu vou construir algo, eu vou montar um negócio, vai ser a aposentadoria minha, ou vai ser ali uma faculdade de um filho? Ache um porquê, ache um para quem você está fazendo aquilo, se você não está fazendo para si. Porque para você já está muito bom o resultado que você já tem. Mas busque isso, assim, coloque essa meta também. E por isso que no Desafio Gás, o negócio é bem simples. É fazer de mais 100 mil a mais 1 milhão em 6 meses a mais na tua conta. Para que eu quebre esse padrão e instale em você esse drive que você não tem, que é o drive de se pagar primeiro, de ver o resultado do esforço, do teu trabalho, do teu empenho, que você montou um negócio, montou uma farmácia para gerar emprego, gerar renda. Você merece a tua parte. Essa foi a oportunidade de hoje. Coloque uma meta de se pagar. Quanto a mais da minha conta eu quero em 6 meses? Coloque essa meta. Então escolhe uma das 2 formas e depois você tem que conseguir já se ver vivendo a vida que você vai viver depois que você tiver esse objetivo. É importante que você consiga se ver com resultado, que senão você desiste no meio do caminho. Essa foi a live da Jornada do Lucro na tua farmácia de hoje. Forte abraço e manda ver.